Caríssimos alunos, sejam todos bem-vindos. Nessa nossa série de encontros para conversar sobre temas de matemática, eu, semana passada, vi numa rede social dessas listas de professores que um fica passando exercício para o outro e apareceu essa equação que tá aqui na lousa que eu vou resolver para vocês. É um exemplo bem simples. Tinha nada de muito desafiador. Mas quando eu olhei a solução que os amigos estavam postando, me ocorreu uma pequena pergunta. Eu vou mostrar tudo isso para vocês e mostrar a reflexão que essa minha pergunta me fez fazer e que é o motivo de eu querer compartilhar isso com vocês. Legal? A equação é essa aqui. Módulo de x mais 3 mais módulo de x menos 1 igual a 4. Não é uma, como eu disse, é uma equação bem básica. Ensino fundamental e médio, nada estratosférico. O que os meus amigos fizeram rapidamente, né? Eles falaram, olha, como isso aqui x mais 3 é uma reta de inclinação positiva, ela tem uma raiz no menos 3, ela é negativa antes, positiva depois. O x menos 1 também é uma reta, inclinação positiva, coeficiente angular 1. Tem uma raiz no 1, positiva, negativa. Então a gente separa o conjunto universo, os reais, em 3 partes. Os menores do que menos 3, entre menos 3 e 1 e maiores do que 1. Isso resolve rapidamente a equação. Se x é menor que menos 3, ambos são negativos, está à esquerda das raízes, então o módulo é menos, então fica menos x menos 3 menos x mais 1 igual a 4. Isso aqui quer dizer 2x menos 2, menos 3 com mais 1 menos 2, passa para cá 6, 2x igual a 6, x igual a 3, e que não está na parte do conjunto universo que nós estamos olhando. Nós estamos olhando o x menor que 3. Então aqui não aparece nenhuma solução, a contribuição dessa equação é vazia. Não é que o conjunto de solução da equação é vazio, é que não tem solução à esquerda do menos 3. Daí, x entre menos 3 e 1. Esse primeiro termo fica positivo, porque já estamos à direita do menos 3. Então ele fica x mais 3. E esse aqui continua a estar à esquerda da sua raiz, então ele continua negativo. Então aqui é menos x mais 1, igual a 4. Ou seja, 4, desse lado cancela o x, 4 igual a 4. Ou seja, o conjunto universo é todo mundo, de menos 3 a 1. Então, nesse trecho, o conjunto universo é o intervalo que vai de menos 3 a 1. Eu coloquei maior, igual, menor, para respeitar bem formalmente a definição de módulo, mas não muda nada se a gente colocar, por exemplo, aqui menor ou igual que 1 e aqui só maior que 1. Vai dar tudo igualzinho. Se o x é maior do que 1, os dois são positivos, né? Porque nós estamos falando com o valor da variável que está à esquerda tanto da raiz a raiz 1 como da raiz menos 3. Então daí essa expressão fica x mais 3, porque isso é positivo, o módulo é ele próprio, mais x menos 1 e isso igual a 4, porque esse é positivo, o módulo é ele próprio. Isso dá 2x. Aqui fica 3 menos 1, 2. Passa para cá, fica menos 2, 4 menos 2, 2. 2x igual a 2. X igual a 1. Então, nesse trecho, o conjunto de solução é só o 1. E o conjunto de solução total da equação é a reunião desses conjuntos que a gente obteve parcialmente. Então, o conjunto de solução é o intervalo fechado, menos 3, 1, fechado no menos 3 e fechado no 1. Normal, uma equação modular com módulo
Tranquilo. Estamos juntos? Todo mundo acompanhou? Agora, quando eu olhei a solução, quando eu observei a solução, eu falei, tá certo, essa solução está certinha. Não tem nada de absurdo, mas quando a gente resolve equação, não é comum aparecer como conjunto de solução um intervalo. Mais frequentemente, quando eu resolvo uma equação, aparecem alguns pontos, alguns valores isolados como solução. Às vezes, nas equações trigonométricas, aparece uma sequência de pontos. Mas intervalo é mais comum que apareça como solução de uma inequação, não de uma equação. E aí, falei, que exemplo bonitinho, né? Uma resposta que tem um aspecto um pouquinho diferente. Quando o professor resolvendo isso numa sala, deve chamar a atenção dos alunos para isso. Olha, vocês perceberam que tem uma coisa um pouquinho não tão esperada? E eu pensei comigo mesmo, por que aconteceu isso? Então eu fiz uma coisa que eu faço com muita frequência, é por isso que eu estou contando isso nesse vídeo para vocês. Ao lado da equação, eu fui olhar a função associada. Quem me explica por que o conjunto de solução é esse aqui, é a função que está associada àquela equação, a função x mais 3 em módulo mais módulo de x menos 1. Sem o 4. A função que está igualada a 4. Vamos tentar entender esta função. E aí a gente vai ver uma coisa muito bonita, vai aparecer um fato muito elegante. Na hora de entender essa função, eu tenho dois pedaços, né? Eu tenho o módulo de x mais 3. Como é que é o gráfico de módulo de x mais 3? X mais 3 é aquela reta que tem raiz no menos 3, coeficiente angular igual a 1. Quando nós tomamos módulo, fica aquele gráfico característico do módulo, só que deslocado com o vértice no menos 3. E o x mais 1 é um gráfico muito parecido, só que tem a raiz no 1. É o gráfico do módulo, só que deslocado para ter o vértice no 1. Então, cada uma dessas partes tem um gráfico assim. Esse é o módulo de x mais 3, esse é o módulo de x menos 1. Raiz no menos 3, raiz no 1. E o que acontece quando a gente soma os dois? É aí que está o fato elegante. Esse trecho entre o menos 3 e o 1, esse trecho, que tem uma de coeficiente angular positivo mais 1 e a outra está com coeficiente angular negativo menos 1, elas vão se cancelar e vai ficar a função constante igual a 4. Isso vai aparecer na hora que a gente faz a mesma montagem de sinais, mas não tentando resolver a equação, tentando obter a fórmula da função solução. Então vamos ver essa função aqui. Módulo de x mais 3 mais módulo de x menos 1. Se o x é menor que menos 3, ambos negativos, o módulo troca o sinal, fica menos x menos 2x, menos 3 com mais 1, menos 2. A mesma expressão que estava aparecendo aqui, menos 2x menos 2. Se o x está entre menos 3 e 1, então o do lado esquerdo já ficou positivo. Ficou positivo, e o do lado direito continua negativo. Então vai ser x mais 3 e menos x mais 1. X mais 3 com menos x cancela o x. Mais 3 mais 1, 4. A função é constante igual a 4 entre o menos 3 e o 1. Esse fato que não tinha saltado, assim, evidente quando eu olhei para a solução da equação. E se o x é maior do que 1, maior ou igual que 1, ambas são positivas, então fica x mais 3, x menos 1, 2x, 3 com menos 1, 2, 2x mais 2. Agora eu vou esboçar o gráfico então, da função associada à equação. Entre menos 3 e 1, ela é constante igual a 4. Para x maior do que 1, ela é essa reta de coeficiente angular 2, 2x mais 2. Já no x igual a 2, por exemplo, isso aqui vai ser 4 mais 2, 6.
uma reta de coeficiente angular 2. E para x menor que menos 3, é uma reta de coeficiente angular menos 2, que é menos 3 no menos 4. Isso fica menos 2 com menos 4 mais 8, menos 2, 6. Essa é a função f associada àquela equação. E nesse instante, o porquê que o conjunto de solução era um intervalo fica muito gráfico, fica muito fácil de ser percebido, e pequenas variações que poderíamos fazer com a equação. O que aconteceu é que o autor da equação olhou para essa f e colocou f igualada a 4. Bom, 4 é exatamente onde está o patamar horizontal. Então, esta f igualada a 4, obtivemos como conjunto de solução o intervalo de menos 3 a mais 1. Se a equação tivesse colocado aqui 5, 6, tivesse colocado 6, ia ter só 2 pontos como solução. A intersecção desse gráfico com o nível 6. E aí as soluções seriam menos 4 e mais 2. E se tivesse igualado a qualquer coisa menor que 4, como 3, essa mesma equação igualada a 3, bom, aí é vazio, porque aí a função não corta o nível 3, ela não chega no nível 3. Sempre que eu posso, eu sei que nem sempre dá tempo disso, de fazer isso nas aulas, mas sempre que eu posso, eu mostro para os alunos esse aspecto geométrico associado a uma equação. Muitas vezes, se nós ficamos só no escopo, só no radar de resolver a equação, fazer os passos algébricos e chegar no conjunto de solução, nós não temos a oportunidade de avaliar estas relações gráficas e geométricas, que são muito ricas e dão uma informação adicional sobre o que está ocorrendo. Na verdade, a gente consegue entender como é que essa função aqui, que tipo de resposta a gente teria com a equação, essa função é igualada a qualquer coisa. Acima de 4, 2 pontos, que vão ter uma certa simetria em relação ao menos 1. No 4, o intervalo, abaixo do 4, vazio. É um resultado super bonito, super elegante, e que muitas vezes passa desapercebido quando nós trabalhamos com a equação. É uma coisa super simplinha, não sei, não é nenhuma matemática fantástica, mas é elegante e é o tipo de coisa que eu gosto de mostrar para os alunos. Espero que vocês tenham curtido.